Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o ponto de equilíbrio no pastoreio, né? A gente tem começado a falar muito sobre isso, né? Nós temos dividido agora os níveis de discipulado, né? Então tem o discipulado, tem agora o pastoreio, né? E eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o perigo dos extremos, né? O que acontece quando a gente polariza a coisa, né? Vai nos extremos. Então, gente, o que a gente entende, né, como um extremo? Todo extremo, ele é um erro, né? Ele faz mal, ele prejudica, e todo extremo ele revela uma falta de equilíbrio, né? Porque Deus, ele quer o quê? Ele quer nos trazer equilíbrio. A vida com Jesus é assim, ela nos traz equilíbrio para a gente analisar cada situação, cada coisa na nossa vida, e tem que ter o equilíbrio. Se não tiver o equilíbrio, né, fica complicado. Mas o ser humano, gente, tem tendência de viver nos extremos, né? E tem até aquela frase, né? Ou é 8 ou 80, né? Não tem não tem o meio termo, né? É 8 ou 80. E um exemplo disso, nós temos o quê? A política, né? Ou se é de esquerda ou se é de direita, não é? Ou aí a gente vê também, também assim, se você é branco, você está contra os negros. Se você é negro, você está contra os brancos, né? Gente, com cada coisa que faz, não tem um convívio assim, né? Mas assim, fica bem enfatizado nessa questão da esquerda, né? Até o centro, né, é de esquerda, né? A verdade, né? Mas assim, interessante. E eu queria ler aqui Gálatas 2, 11, 14, que eu achei bem interessante, que quando Paulo ele repreende Pedro, né? Diz assim, ó, deixa eu ver se vai estar lá, não sei se eu coloquei. Diz assim, ó, quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei, isso aqui é Paulo falando, tá? Enfrentei face a face, por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão, ou seja, dos que eram judeus, né? E os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Olha que interessante, hein? Paulo, ele repreendeu Pedro e Barnabé, né? Quando viu que estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Né? Interessante aqui que ele repreendeu ali, né? Que a gente viu ali que Pedro, ele estava o quê? A hora que ele estava ali com os judeus, ele era aquele extremo, né? Ele estava ali com os gentios, ele era o gentio, se portava com os gentios ali, estava junto ali. Aí quando chegava os judeus, aí ele se comportava como os judeus ali, né? Então aí Paulo falou, olha, não é assim que a gente deve se comportar, né? A gente não pode estar nesses extremos. Esses extremos fazem mal, né? O saudável é viver no ponto de equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Então, por exemplo, no financeiro, você precisa aprender o quê? A gastar e também a guardar, né? Na correção, você precisa entender o quê? O momento de usar varinha, né, com as crianças, e o momento de fazer o quê? Abraço, o momento de dar amor. Gestão do tempo também, você tem que ter um equilíbrio de que existe um tempo para se trabalhar, mas tem um tempo para ter o lazer também. Imagina, tem tantas pessoas assim que focam mais o lazer e acabam não tendo nada. E tem gente que trabalha, mas não curte nada da vida, né? Na criação dos filhos, né? A gente precisa ter firmeza, mas também tem momentos que a gente tem que ter flexibilidade, né? Saber o que a gente deve agir. A gente tem que analisar a situação para não, agora vai apanhar, agora vai isso, agora vai aquilo, né? Com as crianças. Então nós precisamos perseguir esse ponto de equilíbrio. Em Tessalonicenses 5,14 diz assim, ó: rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo,
Sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos, né? Aí eu vou ler na NVI aqui, ó. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos ou insubordinados, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos, né? Agora olha que interessante, gente. A gente para você ver como que a Bíblia é maravilhosa, né? Ela tem esse equilíbrio, né? Ao mesmo tempo que ela fala que a gente precisa ali admoestar, né? Que a gente precisa exortar o nosso irmão quando ele está errando, ela fala ali para a gente ter o quê? Paciência. A gente precisa ter paciência, e ele fala com todos, né? E, gente, esse admoestar, se a gente for ver no literal, ele quer dizer o quê? Avisar alguém da incorreção de seu modo de agir. Ou seja, é uma advertência, né? É o pensar, na verdade, quando você está orientando alguém, está admoestando, você está censurando ela, né? Porque às vezes ela está fazendo algo que não é de um cristão fazer, né? Então isso é importante. Mas aí ele fala também, você precisa ser paciente. E aí é que eu acho bem legal, porque a paciência ele entra como uma virtude, né? E um dos atributos de alguém que é paciente é que sabe esperar, é uma pessoa calma, né? Ela sabe o momento certo para falar, ela fala com paciência, com serenidade, né? Então a Bíblia é bem equilibrada nisso. Só que a gente precisa entender esses extremos, né? A gente não pode ser tão ao ponto de pastorear as pessoas do modo que a gente mande nelas, mas também a gente não pode usar aquela coisa de leveza, né? De, será, né? Você faz o que você quer, né? Então, gente, então nós precisamos então entender que a liderança não pode, né, ser através de um ditador, né, aquele cara que quer liderar pela exigência, eu exijo que você faça isso, porque isso é uma forma errada, né? Ou então uma liderança manipuladora, né? Sabe aquela liderança que faz tão mal, né? Às vezes, né, que vai contornando a situação, manipulando as pessoas, isso não é bom, né? Ou então de uma forma autoritária também, né? Mandando na pessoa. Então isso é um extremo, né? Isso é assim, não é a essência da nossa igreja, né? É aquilo que a gente pensa nessa questão da gente liderar as pessoas, né? Porém, também a gente tem que tomar cuidado para não pastorear também da outra forma, que nem eu falei, do ambiente de leveza, né? Que a gente também falou muito sobre, a nossa igreja tem falado muito sobre isso, né? E pode acontecer vários problemas também nesse ambiente de leveza, né? Porque assim, você só faz se você quiser, né? Você faz se você sentir no seu coração, né? Se você tiver com vontade de fazer, se você tiver com vontade de servir a Deus ou não, né? Então o ambiente de leveza, ele não é sinônimo de preguiça, né? Falta de compromisso, falta de responsabilidade, alguém que é relapso, né? Que não está nem aí para nada, né? Que não está nem aí para fazer as coisas para o reino de Deus, né? Então um ambiente de leveza não é isso, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não interpretar um ambiente de leveza de uma forma errada, né? Que a gente vai interpretar assim, eu vou fazer menos pelo reino de Deus, eu vou me acomodar, né? Vou fazer se eu quiser, né? E por que nós estamos falando sobre isso, né? Porque nós, que nem eu falei, todos nós, consequentemente, às vezes a gente tem essa polarização, né? Ou é o Polo Norte ou o Polo Sul, né? O pastor Sabá, ele até fala, né? Gente, é muito bom a linha do Equador, né? Ali é tranquilo, né? Tem que estar ali, né? E não nos polos ali, né? Então, e a gente precisa interpretar essa cultura de leveza da forma correta, né? E tem muitas coisas, às vezes, que aparecem que, às vezes, a gente não sabe lidar. Às vezes quando a gente está discipulando, quando a gente está pastoreando alguém na célula,
ou quando a gente está aconselhando alguém e a gente fica assim, será que eu aperto mais? Será que eu falo isso aqui para a pessoa? Será que ela vai ficar triste comigo? E se eu falar, o que ela vai fazer? Sabe? Fica com aquela coisa assim, falo ou não falo, né? Eu ajudo ela ou não ajudo, né? Eu cobro ou não cobro a pessoa, né? Então, da mesma maneira que nós não podemos agir de forma autoritária ou manipular as pessoas, não podemos também aceitar uma atitude de irresponsabilidade, né? A gente não pode aceitar as pessoas também a fazerem a estarem servindo, né? Através do pastoreio ali das pessoas na célula e tudo, de uma forma relapsa, né? De qualquer jeito, não se preocupando com a vida da pessoa. A gente tem que encontrar esse ponto de equilíbrio, né? E aí a gente até fala aqui, né? Você não precisa liderar, mas se você decidir liderar, né? Você tem responsabilidade, né? Então, se você decidiu cuidar de alguém, se você decidiu amar uma pessoa, você precisa então entender que você é responsável agora, né? E o primeiro ponto que eu queria falar com vocês é sobre ponto 1, não basta crer no pastoreio, é preciso praticar e ser excelente ao fazer, né? Então não adianta você só acreditar que isso é bom, você precisa praticar isso aí, né? Então o pastoreio, gente, ele é um serviço que a igreja presta para a igreja, né? Então é um serviço que esse cuidado que nós prestamos para as pessoas é um serviço que nós fazemos para as pessoas da igreja, né? E assim, não é uma alternativa fazer o pastoreio, mas também não é uma alternativa fazer esse pastoreio de forma errada, né? Então, a gente tem que entender que às vezes a gente, quando vai cuidar de alguém, a gente não pode fazer porcamente, né? Vai lá, faz de qualquer jeito, não liga, não se prepara, mas também a gente não pode fazer daquela forma que tipo, aquela ovelha é minha, né? Eu achei interessante o pastor Sabá, ele até fala assim, né? Tem líderes que acham que a ovelha é sua, né? Vai até registrar no cartório, essa aqui é minha ovelha, né? E não é assim, né, gente? Então a gente tem que amar as pessoas, são filhos espirituais, mas a gente está cuidando dessas pessoas para que elas possam assumir outras responsabilidades, cuidar de pessoas também. A gente precisa ensinar de forma correta, né? Então o pastor impositivo, aquele que você não, é isso aqui, então é errado, quanto fingir que isso também está pastoreando, né? Então isso é uma das coisas. Então, por exemplo, você está lá, você vê que o seu irmão está errando em alguma situação e você decide não falar, né? Você vê que interessante, lá a gente vê nos versículos aqui que eu li, que existe um momento de você ir lá corrigir, mas também tem um momento, mas você corrige com o quê? Com amor, né? Tudo tem que ser falado com amor. Com amor tudo se resolve, gente, né? Com amor a gente não afasta as pessoas, a gente ganha as pessoas, né? Então é tudo com amor. E se a gente pensar, se a gente ama de verdade as pessoas, por exemplo, meu filho mesmo, se eu entendo, se eu amo ele, meu filho, eu quero o bem dele, eu não quero que ele erre. Então vai ter momentos que eu tenho que corrigir, aí eu tenho momentos que eu tenho que demonstrar amor. Então ali, quando a gente ama, a gente está olhando errar, tem que corrigir. Porque a gente é assim que a gente demonstra amor também, né? A gente não pode deixar a pessoa errar. Então, porque senão, qual é a diferença que faz um discipulador na vida daquela pessoa se ela quiser continuar no pecado e você está lá e você não, sabe? Você precisa também ver a situação, ver um jeitinho, pedir direção para Deus e Deus orienta você, né? Então, pastoreio responsável tem que ser com amor, né? Então, pessoas, a gente não quer ver elas errando, né? A gente quer ver elas entender que o amor, eles não são antagônicos, né? O amor é a correção.
Entender também que amar é corrigir e corrigir é amar. Amém. E é isso. Amém? Então assim, gente, pastorear é algo maravilhoso. É o que a gente precisa sempre estar aprendendo, né? Tá vivenciando isso. E o interessante é você ver, poxa, se aquela pessoa, poxa, o meu liderado, o que ele às vezes está falhando, ou o que ele está tendo dificuldade, às vezes não é uma falha, mas o que ele está tendo dificuldade em uma certa área da vida dele, né, o que eu posso ajudar? Às vezes você não vai ter todas as respostas, né? Na verdade, todas as respostas você nunca vai ter. Mas aí a gente tem o que? O Espírito Santo que caminha junto com a gente. Então ele vai... Olha, às vezes, diversas vezes eu não sabia como discipular, o que eu deveria fazer. E eu pedi, Espírito Santo, me ajuda. Deus, eu não sei o que fazer. Como eu posso trabalhar isso aqui, isso aqui, na vida do meu discípulo? Ou então, está tendo dificuldade nisso, como eu posso orientar? Porque eu também não sei. E aí o Espírito Santo vinha, olha, abre aqui, faz isso, vai ler aquele livro. E aí quando você vai ver, encontra, assiste aquele vídeo, sabe? Então lê aquele versículo, conversa com ele a respeito disso. Então, gente, o Espírito Santo é o nosso consolador, está aqui para nos ajudar, né? Então é só caminhar para ele. E esse é o nosso papel como liderança, esse é o nosso papel como líderes de célula, discipuladores, né, líderes de ministério, é querer ver as pessoas crescendo, né, querer ver as pessoas caminhando, usando seus dons, né, para dar suporte aqui no corpo de Cristo, vendo o reino de Deus crescer. Então, se a gente pode ajudar, gente, né, vamos lá. Se tiver que fazer um curso para ajudar o discípulo, se tiver que ler um livro, leia junto. Isso é muito bom. Né, isso vai fazer, e às vezes eu percebi assim, que muitas vezes eu fui tentar ajudar, né, e eu acabei também crescendo. Olha que interessante, né? Fui pesquisar algo para tentar ajudar, para tentar melhorar, assim, né, ajudar o meu discípulo, e eu também cresci, né? Então isso é muito bom. Quando você se preocupa com as vidas, você também cresce, né? Quando você ama as pessoas, você também, o seu crescimento vem, né? Então a gente precisa aprender isso. E amar, gente, amar sobre todas as coisas, né? Nunca ser alguém autoritário, porque, assim, a gente vê em todos os lugares, assim, às vezes vê nas empresas, né? Às vezes a gente vê nas escolas, a gente vê em vários lugares, né? Pessoas que são manipuladoras, pessoas autoritárias, pessoas que às vezes, muitas vezes são chatas, né? Que querem agir às vezes de uma forma maldosa, né? Às vezes quer agir de uma forma mandando, não inspira você só faz por obrigação, né? Mas nós não, nós queremos o quê? Querer incentivar mesmo os nossos discípulos a crescerem, a estarem inspirados a seguir Jesus, né? Esse é o nosso papel, é inspirar eles, né? Não importa, inspirar eles a crescer, a amadurecer em Cristo Jesus. Né, que ele é o nosso alvo, é ficar parecido com Jesus. Amém?